presos, não é? Quando conseguem passar sem dar por isso o cabo, viram o cabo, é outra vez, nem tinham velas porque não conseguiam levantar as velas e vão ter a Cabo Verde. E quando chegam a Cabo Verde, às ilhas, eles são realmente os fantasmas esqueléticos e febris, que é esse homem. Não. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu vou agradecer primeiro aos amigos que vieram e que eu percebi que pronto, aos amigos agradeço imenso por terem vindo. O marido está em casa neste momento, saiu do hospital, eu vim para aqui. Há uma coisa que ele disse, é trabalho, vais fazer o lançamento. E dá-vos as boas-vindas e agradece, eu estou a agradecer aqui em nome dele. Agora vou agradecer, tenho-me recebido aqui no Corte Inglês, como da outra vez também como navegador, a Cátia, a editora, que tem aturado o meu desespero ultimamente e tudo mais, são extraordinariamente profissionais no manuscrito, revêem 3 vezes todas as situações, revêem o livro com cuidado, com pormenor e com uma qualidade que realmente eu, em todas as editoras por onde andei, porque eu não tenho muita paciência para aturar certas coisas e venho-me embora, realmente, até hoje, pelo menos, foi o melhor trabalho que eu tive nas edições. Agora, um especialíssimo agradecimento a esta senhora e a este senhor, amigos, que cheios de trabalho, e aqui a Anabela ainda por cima tinha problemas de saúde de família, bem, e que se propôs, aceitou ler este elogio, muito obrigada. Aliás, e o João Paulo, que tem feito parte do nosso grupo, tem feito parte do nosso grupo, da nossa amizade, nas viagens, as viagens históricas, sobretudo, onde nós encontramos ainda grandes vestígios da nossa gente, por isso é que eu me revolto imenso quando ouço estes novos movimentos muito moralistas e muito revisionistas a reduzirem os descobrimentos portugueses ou a expansão portuguesa, até a expansão portuguesa, à escravatura, como se nós fôssemos os únicos escravocratas que no século XV, no século XVI, antes, quando os escravos vêm do tempo da Bíblia, então começam a proibir a Bíblia, só fazem favor. Então o Velho Testamento é o livro mais horroroso que eu já li na minha vida, mais pecaminoso. Tornar aquilo um livro sagrado é realmente sacralizar o pecado. Lamento se alguns são religiosos e gostam muito do Velho Testamento, eu fiz inclusivamente contos históricos a partir daquelas aventuras. Mas voltamos a isto. Eu escrevi no Navegador da Passagem, que foi, no fundo, o primeiro livro dos descobrimentos, porque era o Brasil, era a passagem do Cabo, perdão, e o Brasil, as duas viagens que se foram entrelaçando, portanto, pegando nos heróis, no Pedro Álvares Cabral, mas o que me interessava era a raiz, o Bartolomeu Dias e os ignorados, os injustiçados. Não eram no tempo injustiçados, porque o Bartolomeu Dias não podia ser capitão, não podia ir à Índia, porque era de um grau de nobreza baixo e, portanto, não podia comandar uma armada quando ele fez o desbravamento daqueles mares que sem saber onde é que ia parar, onde é que seria o Cabo de África. Esta expressão do Cabo de África sempre me fascinou. E esses heróis que iam com ele, os anónimos, são os que me interessam mais, são aqueles que foram esquecidos pela história, como no segundo livro dos descobrimentos, que era o reverso da medalha, que era o espião Dom João II, o Pedro da Covilhã e o Afonso de Paiva, sobretudo o Pedro da Covilhã, que é o que faz uma das viagens mais extraordinárias, igualmente extraordinária à do Bartolomeu Dias, mas por terra, e que vai depois até a Etiópia.
naquela altura, nos finais do século XV, sem armas de fogo portáteis, com armas brancas, só porque era o desenrasca português e com o domínio das línguas que o português tem, quando imigra apanha logo a língua. Quer dizer, era um português típico, anónimo, já quarentão, não é? E vai 6 anos por ali fora, por 4 continentes quase, não é? Porque eu sei, ela atravessa todo Portugal, Espanha, por ali fora, e quase que não se fala de Deus, quase não, no meu tempo não se falava, era a viagem dos nomes, 2 linhas e mais nada. Não, quando, se fosse outro país, de certo que estes heróis estavam no panteão máximo e tinham obras fabulosas e estátuas fabulosas sobre eles. Depois, o terceiro livro, já o mais desenvolvido, que era a parte do Oriente. Portanto, enquanto o espião Dom João II vai falar da Índia e depois da Etiópia, portanto, o Prestes João, toda aquela temática daquela altura, o Fernão Mendes Pinto, já posterior, já numa época em que se podia desenvolver, mostrar determinados aspectos já da implantação dos portugueses nesses domínios. E é o primeiro romancista da Idade Moderna. Nós temos obras extraordinárias, mais do que nos outros países europeus. Temos uma escola em todos os séculos e depois há um atavismo português, não sei, ou aquela história que eles diziam da invejice. Desde que comecei a ler as primeiras rascunhos, que eu adoro tudo o que era de crónicas antigas e cronicões, está-se a falar da invejice portuguesa. Se alguém se sobressai, é logo destruído, como foi o Fernão Mendes Pinto no século XIX, porque o inglês disse que aquilo que ele tinha viajado não era verdade, o inglês não percebeu nada daquilo, veio muito mais tarde. E o homem que viajou por aqueles sítios todos, que agora estão a reconheceram já os próprios chineses, os nomes que ele fez, além de ser escritor, porque era um romancista, e portanto também contou o que ouviu, e também contou o que fez, mas também contou o que lhe contaram, e inventou algumas coisas, com certeza, porque isso é o que faz um romancista. Portanto, é o primeiro romance, com o pobrezinho de mim, com tudo isso, com as características todas modernas, um livro fantástico no século XVI, uma obra absolutamente extraordinária. Já agora tenho que dizer a minha picada. Foi posto em filme pelo João Botelho, que, como não esteve para ler A Peregrinação, adaptou o meu corsário dos 7 mares de Fernão Mendes Pinto ao filme, em todas as cenas que não pertencem à peregrinação, que é o mais cómico. Portanto, tem um filme que ele diz que é A Peregrinação do Fernão Mendes Pinto e é o corsário dos 7 mares da Diana Barroqueiro. E eu ia recebendo quase o prémio de Sofia pela melhor adaptação ao cinema da obra literária Peregrinação. Portanto, isto é só um parênteses, e o Fernão Mendes Pinto dá toda a parte asiática. Só que eu ia escrever na altura do centenário do Fernão de Magalhães, mas começou a ser, eu sou muito lenta a escrever, há muitos anos, já sei pelo menos 3 anos a estudar, nunca consegui fazer um livro histórico com menos de 3 anos. Às vezes alternam, porque tenho sempre 2 coisas, quando nem cai um passo para o outro, mas não é possível meter a nossa história, se for um tema mais lato, dentro de 200, 300 páginas, portanto eu demoro muito tempo a escrever. Mas começou, portanto, a sair muita coisa do Fernão de Magalhães, e eu, quando começo a ver muito mais do mesmo, pediram um livro de culinária, não era de culinária, pediram para falar, eu de vez em quando punha no Facebook umas receitas, façam receitas. Eu não ia escrever sobre minhas receitas, de modo algum, quando há uma quantidade de chefes a escreverem sobre a história. E, não sei se foi o Henrique, houve um leitor que me disse, falar das nossas receitas portuguesas, e eu disse, vou parar aqui com isto, o Fernando Magalhães já não me pego, e comecei a tentar fazer um livro, cheguei aqui a fazer umas receititas assim de portuguesa, mas eu queria ir ao tradicional, eu queria ir ao histórico, eu queria ir às raízes, como sempre, tal como aos ignorados, como o herói anónimo, eu queria saber as raízes da nossa terra, ligadas com o mundo,
e só parei 7 anos depois, com 3 volumes, e tive de deitar o quarto fora, e por um estranho milagre, não sei como é que aquilo apareceu, a história dos paladares, a sedução, a perdição e a redenção, e eu ganhei 5 prémios mundiais. O Best in the World, o Gourmand Best in the World, que é o Oscar da gastronomia internacional, em 100 mil livros, em 258 países, e 13, quando derrotei 13 equipas académicas da China, da Áustria, da França, não sei quantos, sozinha com aquilo. Bom, isso foi uma certa frustração, porque eu achava que o meu trabalho maior tinha sido o romance histórico e não aquela coisa que eu comecei a fazer um bocado que queria fazer literário. E fiz a história dos paladares literários, porque eu vou buscar os zombies e vou buscar os vampiros, porque tudo é comida, porque está relacionado com a comida. Tal como faço nos romances históricos, que é o puzzle. A vida é um puzzle, não é? Nós estamos aqui, há aqui não sei se 50 vidas diferentes em ramificações que estão a encontrar-se aqui comigo num determinado momento. E isso é histórico, porque tudo é histórico. Mas para mim o romance histórico é o romance que vem do Alexandre Herculano. É o romance que é pura e simplesmente a falar de história, a recriar a história, porque o romance histórico, para mim, engloba todos os géneros literários, porque temos as personagens, é romance de personagem, é romance de situação, é romance social, é romance geográfico, portanto, reúne absolutamente tudo. Por isso é que eu acho que é o mais difícil o mais difícil de escrever entre todos os géneros do romance, quando é feito com seriedade, porque realmente é preciso investigar muito, e é por isso que eu me mantive só no século XV, XVI, até XVIII, portanto, parei, achei que devia voltar agora, que já tinha passado no ano passado, terminou, portanto, em 2022, termina a viagem, mas eles depois ficam as sequelas. Eu disse, bom, agora já poderei eventualmente dar o fim aos meus romances descobrimentos, pegando nos temas que eu ainda não tinha agarrado, que tinha deixado, que era impossível ter todas as guerras e todas as descobertas. Eu queria falar dos Corte Real, por exemplo, que é uma família que morrem ao serviço próprio, mas também da nação. E outros assim, e o Fernando Magalhães. Então eu fazia a história dos descobrimentos em romance praticamente, e não pegava na viagem das viagens, embora fosse pelo lado espanhol, mas era um português a fazê-lo, e um dos portugueses injustiçados que eu teria feito com o Dom Manuel, se o Dom Manuel não fosse tanto ouvir. E então, para não avançar mais, eu passei para o outro grupo de romances que tenho, que é o Dom Sebastião e o Vidente, em que eu pego na história, no final, naqueles últimos anos, em que vai a história do Dom Sebastião, desde pequenino, alternando. O Vidente é o Miguel Leitão de Andrada, que é um literato nosso que ninguém conhece e que escreveu Miscelânea e que foi com o Dom Sebastião para Alcácer Quibir e que escreve 10 a 3 capítulos sobre o Dom Sebastião e a morte. Ele diz que testemunha a morte do Dom Sebastião, viu passar, ele está prisioneiro também, viu passar sobre um cavalo nu, com o criado a levá-lo, portanto, falando também, passei com 1640 para dar os Filipes, mas chegar à restauração, que eu acho que é outro período fantástico, na medida em que, lembro-me um bocado do 25 de Abril, em que há uma guerra em que morre muito pouca, uma revolução em que morre muito pouca gente. Houve um que gritou viva o Filipe e levou um tiro mas não morrem. Depois há aquelas procissões, aquilo é um movimento absolutamente fantástico, e depois aquela tentativa de conquistar outra vez a sua liberdade, a autonomia, que com toda a pressão à volta de todos, que era o rei por uma noite, ou por um mês, depois veio aumentando, por aí fora. E esse foi o meu 1640, que acho que é o melhor livro que eu escrevi em termos de tudo, porque eu fiz, só Cristo,
como literata, como literatura e não de história, porque eu não sou de história e nunca pensei na minha vida que poderia passar os meus romances por livros de história. Nunca. Isso é uma estupidez. É ao pretenciosismo de alguns indivíduos que acham que descobriram a pólvora porque podem arranjar umas histórias. Não. Eu procuro os documentos o máximo que pude, como neste, todos os rascunhos, que era como eles descreviam, os certos escritos que faziam, os seus próprios diários, que escreveram imensa gente escreveu sobre aquela viagem, muitos anónimos e desaparecidos. Portanto, eu li todos os anónimos e os que são conhecidos, e daí surgiu o meu anónimo, que se infiltrou em mim, e eu tentei seguir, mesmo quando ele dizia coisas que eu não gostava. Portanto, do 1640 faço, porque é que eu considero o melhor dos meus livros ou o mais difícil? Porque o 1640 é contado por 4 dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. O Brás Garcia de Mascarenhas, o autor do Viriato Trágico, portanto o épico, que faz o dobro de uma obra com o dobro do tamanho de Camões. Soror Violante do Céu, que ninguém falava, para dar às mulheres a condição das mulheres, que é outras anónimas muito importantes, que eu gosto muito de evocar sempre. O Francisco Manuel de Melo, que dá a parte militar e fidal, que eu li, mas quando digo li a obra toda, é toda do espanhol, como a do Padre António Vieira. Eu li tudo, as 400 cartas, tudo, li absolutamente tudo. Para incorporar, o Padre António Vieira termina, portanto, para incorporar a mentalidade deles através das suas obras. E falam em primeira pessoa. E eu creio, aí não é vaidade, porque eu adoro a língua portuguesa e adoro a cultura portuguesa. Realmente, para mim, é uma ofensa quando há um ataque qualquer à língua portuguesa, porque é riquíssima, é extraordinária, pode-se dizer absolutamente tudo. E então, tentar incorporar 4 personalidades daquelas, eu acho que foi um feito. Eu demorei 13 anos com aquele livro. Finalmente, o que eu estou agora a escrever, não sei se o manuscrito terá estômago para aquilo que se eu conseguir acabar, entretanto, que é o final, é para fazer o fresco do século XVII. E então será, o título não sei o que é que será, mas neste momento está o cozinheiro, da rainha, mas não sei, eu queria um título mais provocatório, não é? Assim, o rei, a rainha, o cunhado e o cozinheiro, que é a história do Afonso VI com a Maria Francisca francesa, e com o cozinheiro Domingos Rodrigues. Portanto, está mais ou menos a meio, não sei, já está a ficar grande. As editoras não gostam de livros grandes, mas aquela é apaixonante, e já estão dos Açores a pedir para eu dar a parte da prisão do Afonso VI. Mas isto não tem. Eu, para terminar, para não vos passar mais, e depois de ouvir estas pessoas, eu tenho que meter a viola no saco. Eu, como gosto muito de falar das mulheres, pois são várias mulheres aqui, como em todos os meus livros aparecem, mas aquelas anónimas e mais estranhas. Eu dediquei o livro à equipa da Luz, da Clínica da Luz, porque eu estava a escrever, vai agora quase fazer um ano, eu estava a escrever assim com um ecrã monumental e a minha cara já vinha aqui. E chegaram a ver como é que eu muitas vezes queria ler e já não conseguia ler em papel. E neste momento eu tenho que pôr o livro ali assim para ver. Portanto, é um capítulo 9, não sei se era a segunda parte, era a página 190, As Artes do Amor. Eu agora, isto tem que ter o microfone, porque acho que este aqui vale a pena. Dizem por cá, é sempre ele a falar, claro. Dizem por cá serem as loucuras do amor uma forma de batalha em que o mais forte ganha o dia. Embora seja muito moça, quase menina, a Duna diz-me com orgulho que sou um homem afortunado, porque ela é uma chitrini, ou mulher artista, o segundo mais perfeito dos 4 tipos de mulher que existem no mundo, semelhante às deusas do seu panteão. Eles tinham o Anangaranga, que era o manual erótico mais dedicado às mulheres depois do Kama Sutra, era da mesma época do Kama Sutra, mas este era muito para as mulheres. Não sei se a Aruna é ou não o que diz ser,
mas na verdade tem o dom de se transmudar cada noite numa fêmea diferente, qual maga ou feiticeira, conhecedora de 1000 maneiras de fazer amor, ou como se tivesse vivido muitas e distintas vidas passadas, desde monja à prostituta de templo, ou de dona de um bordel do Porto, a mestra de artes marciais de Kerala, uma heresia em que crê firmemente. Jura-me que há 243 maneiras de fazer amor e quer ensinar-nas todas, como se um tipo entroncado e pesado como eu fosse um saltibanco ou volantinho como ela, que até parece nem ter ossos, de tal modo se torce, retorce e requebra em posturas e movimentos contra a natura, só a duras penas logo acompanhar e cujo esforço me deixa quase alquebrado e mais dorido do que após aceso combate com um bando de mouros. Aruna, ora a marinha por mim acima, como a vinha rastejante por uma árvore, beijando-me, mordendo, arranhando, conhece 7 maneiras amorosas de morder e 7 de arranhar, enquanto me rodeia com as pernas e os braços, apertando-me as coxas com tamanha força a ponto de me sufocar, cortando-me a respiração. Ora põe um pé sobre o meu e ele levanta a outra perna até o pé pousar na minha cabeça, enrolando o corpo à volta do meu como uma cobra, roçando a sua ioni pelo meu linga, até me deixar boi de desejo e a lançar no tapete ou no leito, possuindo como um corsário à sua presa, sem todavia a satisfazer. Cada noite usa um tilak diferente, um sinal de tinta ou cinza na testa, como um feitiço para me fazer seu escravo. Rio-me das crenças gentias, mas se mostro sinais de cansaço, logo Aruna, para me tornar mais viril, prepara os seus simples e drogas com uns ingredientes desconhecidos, deixando-me transido de terror, por mais parecerem peçonha que mezinha, e eu temo que me dê alguma babagem que me mate ou ensandeça. O pior passou-se no 15º dia lunar, o último da fase em que Aruna está predisposta para amar, porque estas gentias têm fases como a lua, e iluminam-se ou apagam-se como ela. Quando me disse estar acesa de desejo, e por isso nessa noite eu teria de fazer melhor do que costumava. Iríamos praticar o Janu Kuru Utia Banda, e põe ponto de interrogação porque ele não consegue pronunciar isto muito bem, a mais excitante Utita, ou postura de coito em pé. Anuí para com prazer, sem saber o que pretendia de mim, e só por milagre não acaeceu desgraça ou acidente mortal, porque para fazer o que ela pretendia era preciso ter uma força de Hércules como a de D. Lourenço a manejar a sua alabarda. Opostos um ao outro, Aruna fez-me passar os 2 braços sobre os seus joelhos, apoiando-a sobre a parte de dentro dos meus cotovelos, forçando-me a erguê-la em peso até à cintura, para a gozar como um vai-vem de ariete, para a direita e para a esquerda, mas não para a frente e para trás, o que seria mais fácil e natural, enquanto me apertava o pescoço com as 2 mãos até quase me dar um vagado. Fiquei esfalfado do esforço e ela amoada, porque me recusei a beber a sua poção de ervas, pimentas, manteiga, mel e não sei o que mais, e o que desconheço que me assusta, para me revigorar. Cada vez que parto para uma missão no calor da paixão e na dor da minha partida para uma terra estrangeira, Aruna pede-me para lhe fazer a cola caixa, mordidelas que lhe deixem marcas profundas e duradouras dos meus dentes, sobretudo em forma de boca, em várias partes do seu corpo, para que na minha ausência, ao vê-las, me possa recordar com saudade e mostrar às amigas quanto é amada. Vejo-me agora a ansiar pela quinzena lunar escura, que dura desde a lua cheia até a lua nova, em que a luna muda com as trevas, para sempre perder o desejo e me deixa em paz, dedicando-se a outras tarefas, como a cozinha, os arranjos de flores, a criação de essências, permitindo-me dormir descansado.